De hoje. Dá medo só de pensar na possibilidade de perder os freios enquanto dirige, não é não? Mas mantenha calma, é possível perceber a hora exata de trocar os freios. Fique atento às dicas e quem sabe você pode até se tornar um doutor mecânico. Um bom sistema de freios em pleno funcionamento significa segurança para o seu veículo. Por isso nós vamos aprender hoje aqui no Alto Mundo como fazer a identificação do momento certo da manutenção do sistema de freios, inclusive com substituição das peças, e assim garantir que você possa continuar andando em segurança pelas ruas. Para nos ajudar, nós vamos contar aqui com o Jean Chaves, um especialista em mecânica de automóveis, que vai ajudar a gente a entender como é que funciona todo esse sistema e principalmente a hora de fazer a manutenção do veículo. O sistema de freio é composto de que maneira, Chaves? O sistema de freio é composto basicamente por três componentes. O fluido de freio, que é o óleo, disco e tambores, que o tambor trabalha com as sapatas e o disco trabalha com as partilhas de freio. Temos uma partilha de freio nova e uma partilha de freio desgastada. Então a gente pode ter um comparativo do material desgastado e o material novo. A espessura da partilha nova com a espessura da partilha desgastada. O condutor do veículo tem que estar atento para fazer uma verificação, pelo menos a cada 10 mil quilômetros, ele tem que estar sendo verificado o disco e o desgaste da partilha de freio, para ver como é que está esse desgaste. Então, pelo disco é possível verificar como é que está a partilha de freio. Isso, é um sistema, disco e partilha, ele trabalha em conjunto. Então, à medida que a partilha vai desgastando, ela vai desgastando o disco também. Mas não necessariamente na substituição a gente tem que substituir o disco e substituir as partilhas. Aqui, Jean, nós temos um carro com o disco de freio e a partilha funcionando aqui dentro desse sistema. A partilha está exatamente aonde? A partilha de freio é esse componente aqui, acho que dá para perceber bem, estou localizando aqui, e aqui é o disco. O principal desgaste no disco, ele vai ter nessa espessura, nessa parte aqui onde eu estou passando a mão, que é onde tem o contato com as partilhas, e ele vai criar uma, vamos dizer assim, uma rebarba, uma borda no disco, certo? Então essa borda, a gente tem um equipamento para fazer a medição e de acordo com o padrão exigido pela cada montadora, ele vai ser passível de substituição ou não. E o sistema de freio em tambor, também é possível identificar o momento exato de fazer essa troca? Um sistema que ele tem um desgaste um pouco mais prolongado do que nas partilhas. Então, a cada 20 mil você faz essa verificação. Disco a cada 10, tambores a cada 20. Ele é mais resistente porque é se utilizado menos do que o sistema dianteiro. Tem carros que utilizam hoje em dia disco na parte dianteira e disco na parte traseira, mas a eficiência é a mesma. Hoje em dia tem muitas montadoras que utilizam o ABS, o sistema de ABS, que é um sistema que ajuda na frenagem também, utiliza hoje em dia tambores. Então não quer dizer que o tambor é menos eficiente do que o disco utilizando-se na roda traseira. Então ele tem a mesma eficiência de um sistema com disco traseiro, o tambor faz o mesmo sistema, ele tem a mesma eficiência também. Quando o mecânico apontar a necessidade de troca do sistema de freios em tambor, como é que vai estar exatamente essa pastilha de freios da parte do tambor, que na verdade não se chama pastilha, se chama sapata normalmente? Isso, as sapatas de freio traseira. Na maioria dos casos, as sapatas de freio, ela tem um desgaste pelo tempo, que é um desgaste natural, e também ela desgasta muito por algum tipo de vazamento no cilindro da roda traseira. Nesse caso aqui específico, você vê que essa sapata aqui, ela tá uma sapata que ainda tem muito material, mas ela foi desgastada pelo óleo de freio. Ele vazou o cilindro traseiro e teve esse desgaste prematuro dessas sapatas aqui. Mas em torno, uma média mais ou menos de troca de uma sapata vai em torno de uns 70 mil quilômetros. Então é uma peça que não anda se desgastando naturalmente, tão rapidamente como uma partilha. Para que os freios do seu carro durem mais, fique atento às dicas. Evite as freadas bruscas que desgastam mais o sistema de freios. Não molhe as rodas após uma longa viagem. O choque térmico pode danificar os discos de freio. E evite andar com o carro fora de marcha.